Oi gente, tudo bem com vocês? Sintam-se muito bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo deste canal. E hoje trago um conteúdo que nunca trouxe antes aqui. Hoje vai ser a nossa primeira aula sobre inglês. Vamos falar sobre o Simple Past. Para quem não sabe, eu faço o curso de letras, português e inglês. E agora, nesse canal, vou estar trazendo também algumas dicas e alguns conteúdos sobre inglês. Então, fica no final para você ver a delícia que está essa aula. I was, you were. Gente, então vou estar trazendo hoje para vocês aqui sobre o Simple Past. O que é o Simple Past? É o passado simples. Simple Past, passado simples. O passado simples no inglês seria a equivalência do nosso pretérito perfeito, que são ações acabadas no passado, ok? Então, eu vou estar utilizando também aqui alguns advérbios de tempo, como por exemplo, yesterday, que é o ontem, ou last month, que é um mês atrás, ok? Ou como por exemplo, 2 weeks, 2 semanas atrás. Então, na presença aqui de algumas frases, vai estar alguns advérbios que eu vou colocar aqui sobre tempo. Então, quando a gente está falando sobre Simple Past, a gente está falando sobre ações concluídas no passado. Essas ações não são de qualquer verbo, é do verbo to be. Então, gente, para a gente estar exemplificando sobre o verbo to be no passado, was e were, a gente tem que entender um pouquinho também sobre o presente simples. Então, eu coloquei aqui as pessoas para vocês, ok? Por exemplo, I, you, he, she, it, we, you, they. O que são isso, gente? Qual é a classificação disso? São os personal pronouns, ok? São os pronomes pessoais. São os pronomes pessoais. Então, vamos lá. Como que eu falo isso aqui? I am, you are, he, she, it, is, we, you, they are, ok? Esse é o presente simples. Agora, é o que eu quero mostrar para vocês. É o Simple Past. Olha como que tá essa configuração. No passado, as pessoas ficam da seguinte forma no verbo to be. Então, é I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were, ok? Então, essa é a definição. Então, I, he, she, it, a gente usa was. E you, we, you, they, a gente usa were, ok? Vocês perceberam a diferença do presente simples e do passado simples? No presente simples, a gente tem esse verbo que ele é irregular, que é am, is, are, ok? E no Simple Past, a gente tem was e were. Was é para I, he, she, it. E were, é para we, you e they, ok? Então, essa é a grande diferença. E o passado simples apresentam 3 formas, que é a forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa, que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Também vou estar mostrando a forma contraída que pode estar fazendo aqui sobre o Simple Past. Primeiro, vamos passar para a forma afirmativa. Na forma afirmativa, gente, a gente precisa do sujeito e o verbo, ok? Então, olha o exemplo que eu coloquei para vocês. Carla was my teacher. Carla era minha professora. Vamos lá de novo? Carla was my teacher. Carla era minha professora. Quem é o sujeito? Carla. E quem é o verbo? Was, que é o verbo que é o verbo ser, que aqui tá tendo um sentido de era, ok? A Carla era minha professora. O outro exemplo que eu tenho aqui é The girls were at class,
que é o quê? As meninas estavam na aula. Sujeito, the girl, e o verbo were, certo? Então, as meninas estavam na aula. Essa é a forma afirmativa. Agora, vamos prosseguir para a forma negativa. Então, a forma afirmativa deu para entender, certo? Vamos passar agora para a forma negativa. Na forma afirmativa, é o sujeito mais o verbo. Na forma negativa, é o verbo mais o not. O not é a palavra que configura a negação. Então, aqui você vai declarar, fazer uma frase declarativa, negando, ok? Então, é o mesmo exemplo anterior. Carla was not my teacher. Carla não era minha professora. E o segundo exemplo. The girls were not at class. As meninas não estavam na aula. Mais uma vez, Carla was not my teacher. Carla não era minha professora. The girls were not at class. As meninas não estavam na aula. Então, percebe que embaixo de cada frase eu coloquei a forma contraída. É isso que eu quero estar explicando para vocês. A forma contraída é quando a gente junta os dois elementos, que é o verbo mais a negação, que é o not, e a gente acrescenta um apóstrofo, ok? É como que fica aqui no próximo exemplo que eu vou dar para vocês. A forma contraída seria o quê? Carla wasn't my teacher. Carla não era minha professora. Vocês percebem que aqui é a mesma coisa? É o mesmo sentido. Eu tô falando que a Carla, ela não era minha professora. E eu tô falando sobre ações do passado, ok? E o outro exemplo também. The girls weren't at class. As meninas não estavam na aula. Algo que aconteceu no passado. Então, eu coloquei aqui o he, she, it. A gente usa wasn't. Pronunciem comigo. Wasn't. Wasn't. E o we e o they, a gente pronuncia weren't. Pronuncia comigo. Weren't. Então, quando eu uso was, a sua forma contraída na forma negativa é wasn't. Was, wasn't. Was, wasn't. E a forma contraída do were é weren't. Então, were, weren't. Were, weren't. Agora nós vamos falar sobre a forma interrogativa. Então, quando eu falo sobre forma interrogativa, eu falo sobre verbo mais sujeito. Forma afirmativa, sujeito mais verbo. Forma negativa, verbo mais a presença da palavra not, ok? Tanto pro was, tanto pro were, ok? E a forma interrogativa é o verbo mais o sujeito. Isso significa dizer que nas pessoas I, you, he, she, it, we, you e they, eu vou precisar pôr o verbo antecipadamente, anteriormente. Então vai ficar was I, ok? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? Were they? É assim que vai funcionar. Então, essa é a forma interrogativa. Olha como que fica aqui no exemplo. Was Carla my teacher? Esqueci de pôr um ponto de interrogação. Mas considere como se fosse uma pergunta, ok? E no segundo, were the girls at class? As meninas estavam na aula? Então, vocês percebem que aqui o was e o were, ele vem primeiro o verbo, depois o sujeito. Essa é a forma interrogativa do simple past do verbo to be. Agora, gente, para estarmos exercitando um pouquinho sobre o que a gente aprendeu nessa aula hoje,
vamos para algumas expressões em inglês, que vamos estar utilizando o was e o were, ok? Então, a primeira expressão é essa, onde um menino faz uma pergunta para uma menina. O A é a pessoa que pergunta e o B é a pessoa que responde, ok? Então, vamos lá. Where were you yesterday? Onde você estava ontem? I was at the mall. Eu estava no shopping. E é interessante falar aqui também essa expressão shopping. Quando a gente fala shopping em inglês, por exemplo, I was out at the shopping. Eu estava fazendo compras, eu estava no mercado, ok? Então, aqui, quando ele fala I was at the mall, ele fala que estava no shopping. Então, esse mall é shopping e esse shopping é mercado, ok? Passamos para a próxima expressão, uma pausa para o desenho da minha afilhada. Lindo, eu amei, tá? Você é uma princesa. Você é uma princesa. Que coisa linda! Nossa, amei. Amei. Então, vamos lá passar para a próxima expressão. Where were you last night? Onde você estava ontem à noite? Aí eu vou e respondo. I was at home. Eu estava em casa. Próxima expressão. Where were you Saturday night? Onde você estava no sábado à noite? I was on a birthday. Eu estava em um aniversário. E a última expressão é Where were you 1 year ago? Onde você estava há um ano atrás? Aí eu vou e respondo. I was em Rio Verde. Eu estava em Rio Verde. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E desde já, peço que vocês deixem aqui nos comentários algo que vocês não entenderam ou que vocês queiram também acrescentar. Eu estou aprendendo inglês agora para dar aula. E desde quando eu comecei a estudar inglês, eu sinto uma certa dificuldade com a língua. Até porque minha língua materna é o português, a língua portuguesa, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, vocês podem estar deixando aqui nos comentários, que eu vou estar fazendo o máximo para estar respondendo todos vocês, ok? Então, muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau. Bye, bye.